Mas nem sempre fim de ano representa festa, todo mundo reunido e alegria, né, Guilherme? Quem está aqui com a gente agora para falar da atuação da Patrulha Maria da Penha em Foz do Iguaçu é a Maristela Bale. Maristela, tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que estão ouvindo a rádio. É Bale ou Baiu? É Baiu. Ai, não vou Na errar verdade, nunca a tradução, que é um sobrenome alemão, é Baile. Baile. Meu pai Baile. falava que o nome dele é Teodoro Baile. Tudo bem contigo? Tá de civil hoje, Tudo né? bem. Sim. Primeira vez que eu te vejo sem uniforme, mulher. Sim, eu estou de civil porque é recesso também, eu estou em plantão, né, para algumas necessidades, mas a patrulha continua trabalhando firme e cuidando das nossas mulheres. E como é que é nessa época do ano? Aumenta muito a correria de vocês, Maristela? Aumenta porque final de ano, festa, bebedeira, uso de entorpecente, e as mulheres chegam do trabalho às vezes cansadas, e muitos dos seus ex-companheiros estavam nos bares, e daí eles vão para a residência incomodar aquela mulher que estava cansada, trabalhando, cuidando de seus filhos. E aí ela aciona telefone de emergência e as que têm medida protetiva também, pelo descumprimento. Qual que é o tipo de ocorrência que vocês mais registram agora nessa época do ano? Descumprimento de medida protetiva. A maioria dos casos que vocês atendem, a mulherada tem medida protetiva? E o ex-companheiro, ou o filho, ou o neto, ou um parente que a mulher tem medida protetiva contra, porque não existe só a medida protetiva do cônjuge. Uhum. Existe a medida protetiva ex-namorado, tem senhoras idosas que têm contra o neto, contra o filho, que eles são usuários, e nessa época do ano eles incomodam bastante. Bom, pelo menos coisas com pessoas que já estão teoricamente separadas, né? Mas na convivência familiar, casal que está junto, acontece muito também, Maristela? Cris, está vindo uma enxurrada de medidas novas, justamente desses casais que estão juntos, e chega as confraternizações, começam a brigar, tem uma festa, o companheiro ou o namorado fica enciumado, porque a mulher se arruma, vai para confraternização, lá conversa com outros, dança. A mulher tem que ser livre, né? Desde que o companheiro aceita ali ela, e ele também tem que ser livre. Então os dois são livres. Um vai respeitar o outro com certeza, mas não é por isso que vai deixar de se divertir, de sair, de se arrumar, de ficar bonito para a pessoa mesmo, né? A mulher gosta de ficar bonito, e isso para o homem não é bom. Ele não gosta que a mulher se arrume e fique bonita. Ele acha que a mulher está se arrumando para outros, e ela está se arrumando para ela mesma. E relacionamento em tese tem que ser bom para os dois, né? Exatamente. Às vezes também existe o ciúme do lado da mulher, daí começa a discussão, só que a mulher não tem força para agredir um homem. Normalmente ela vai agredir através de palavras, e o homem já parte para violência física, para grosseria. E me diz uma coisa, como é que a Patrulha Maria da Penha atua quando é chamada nesse período? É o mesmo tipo de atendimento? Então, a Patrulha Maria da Penha está com as equipes na rua, fazendo o acompanhamento das medidas protetivas, orientando as mulheres. Está chegando medidas novas, nós vamos na residência da mulher, passamos toda a orientação sobre a rede de proteção, que a maioria da rede está funcionando. Uhum. Porque nós não paramos porque a violência não para, né? Intensifica agora. E no caso nós deixamos o telefone de emergência e o WhatsApp da patrulha, que é só para orientação e informação, não é de emergência, porque é através do WhatsApp, né? Uhum. E o de emergência é 153 190. Elas vão ligar, tem várias viaturas da guarda, da PM, que vão estar próxima da residência delas, e com certeza vai ter tempo de chegar. Porque eu te digo uma coisa, Cris, em 10 anos que a patrulha está trabalhando juntamente com a rede de proteção, porque todos juntos são bem mais fortes, não é só uma parte da rede, é toda a rede que tem que trabalhar em sincronia, nenhuma mulher morreu com medida protetiva ativa. As que sofreram feminicídio foram aquelas que ou
retornaram com o companheiro, ou retiraram somente a medida protetiva, ou não conseguiram chegar na rede, por medo, por vergonha, ou por falta de conhecimento. Por isso que eu digo que esse trabalho que a imprensa faz é muito importante, porque ela alcança muitas mulheres que não conhecem seus direitos ainda. Então, o primeiro passo para quem não está na rede ainda é ligar 190 ou 193 em caso de emergência. Para as mulheres que não estão na rede, ou aquelas senhoras idosas que têm um filho agressivo, ou um neto agressivo, ou uma filha, ou uma neta também, que existe, ou aquelas uma que está em descumprimento de medida protetiva, porque o descumprimento da medida protetiva não é a Patrulha Maria da Penha que vai lá atender, é a emergência 153, que são todas as viaturas da guarda. E todas as viaturas da PM através do 190. E eu estou vendo até uma tendência ultimamente, a gente está vendo muito casos de mulheres, pessoas que ligam para a polícia militar pedindo pizza, usando esse termo como se fosse subterfúgio, mentindo, né? E os policiais estão bem preparados e eles percebem quando é um pedido de socorro, né? Sim, eles percebem, porque daí eles fazem outras perguntas que a mulher vai acabar respondendo, tipo um código, né? Vai ser usado tipo um código ali, porque muitas vezes o agressor está próximo dela e ela não tem como pedir socorro, e ela está sozinha com aquele agressor. Porque o autor de violência, na maioria das vezes, ele agride a mulher está sozinho, principalmente quando é violência psicológica. Ela não tem como provar, mas mesmo assim ela pode ir na delegacia da mulher, solicitar uma medida protetiva de emergência, porque para pedir a medida protetiva, ela não precisa de provas, ela só vai precisar de provas se ela quiser que instaurem um inquérito policial. Daí é diferente, porque é um crime. Mas medida protetiva não, então? Não, a medida protetiva, a palavra da mulher basta, porque a medida protetiva é um dispositivo de segurança para ela. Se o autor de violência não descumprir a medida protetiva, não vai acontecer nada com ele. Só vai acontecer se ele descumprir, porque daí ele está cometendo um crime, ele está descumprindo uma ordem judicial. Até a gente conversou com o delegado esses dias, com o delegado Francisco Sampaio, e ele falou dessa questão do homem, às vezes, sujar o nome dele, perder o réu primário, né? A gente Sim. até brinquei, mas é sério o assunto, por questões envolvendo violência contra a mulher. Com a medida protetiva, não chega a... Você falou que não acontece nada com ele, o nome dele continua limpo, digamos assim, se ele se comportar. Sim, se ele não descumprir a medida protetiva, passa os 6 meses, a medida protetiva é arquivada. Isso acontece com a maioria das mulheres que pedem medida protetiva. Você pensa assim, não, a maioria descumpre. Não, é a minoria dos autores de violência que descumpre a medida protetiva. A maioria respeita a medida protetiva. A mulher consegue sair daquele ciclo de violência, ele entende que existe uma lei, que ele tem que respeitar a vontade da mulher. É uma pergunta, Maristela, bom dia. Bom dia. Nesses atendimentos que vocês fazem, vocês percebem, há um perfil, assim, por exemplo, relacionado à faixa etária? O que vocês notam nos casos de violência contra a mulher? São geralmente homens mais velhos, homens mais novos? O que vocês percebem? Todas as classes, seja a idade, seja questão social, seja homens que trabalham, homens que não trabalham, todas as idades têm autor de violência. E também todas as idosas que têm um filho ou um neto que está praticando... A maioria das senhoras que têm medida protetiva contra o parente, o familiar, filho ou neto, essas medidas é mais difícil para a patrulha fazer o acompanhamento, porque muitas vezes aquele filho, aquele neto, é um ótimo filho, um ótimo neto quando não está fazendo uso do entorpecente, quando não está na abstinência. Mas daí aquela mulher, aquela senhora, aquela mãe, aquela avó acolhe. Aí ele começa a usar a droga novamente, começa a ficar na abstinência, ele se torna violento. E os homens que têm as mulheres
que são ex-cônjuge ou ex-namoradas, o que acontece? Também a maioria por causa do uso de entorpecente, no final de ano começam a beber, aí não aceitam o relacionamento. Muitas vezes eles vão beber porque eles estão naquela crise. Não, ela é minha, não vai ficar com ninguém. Ele se sente dono da mulher. E muitos homens também que são autores de violência são os ditos narcisistas. Os narcisistas, na verdade, eles tratam todas as pessoas, a sua rede de amigos, familiares, muito bem. E aí chega na residência, entre 4 paredes, ele se transforma. Então, todas as idades têm violência doméstica. Eu acho incrível como que um jovem de 20 e poucos anos ainda pratica violência, porque é uma geração que foi criada um outro modo de educação. Os meus filhos, os filhos das mulheres que estão na faixa de 40, 50 anos. Então, foi uma educação diferenciada. Deveria ser diferente, mas não, continuo praticando a violência. Nós temos que descobrir aonde que nós podemos melhorar com esses jovens. Eu acredito que é através da educação. Tanto é que a Patrulha Maria da Penha de Foz tem um projeto para o ano que vem começar a trabalhar com os alunos do ensino fundamental. Agora, a gente observa muito na imprensa nacional a discussão sobre esses fóruns, né, que existem na internet, em que se incentiva uma cultura machista, tendo como alvo, principalmente, né, esses mais jovens. Será que isso também não está influenciando? A internet tem 2 lados. Tem o lado bom e o lado ruim. Muitos jovens vão acesso a esses canais que são ruins, esses fóruns que você falou, e daí eles começam a desenvolver esse lado que é cruel deles, o lado mal. Porque todos nós temos o lado bem e o lado mal. Então, daí eles começam a praticar violência, porque segue exemplo de um famoso lá que agrediu a namorada, foi responder um processo, mas continua livre. Um outro famoso lá que foi lá, cometeu um feminicídio, mas teve um advogado que foi lá e tirou ele. Daí eles pensam que existe a impunidade, mas a impunidade não existe. Nós podemos ainda apertar mais a lei para esses casos de feminicídio, principalmente. Mas eu não diria que você deve ser baseado no feminicídio, você tem que criar programas para evitar o feminicídio, prevenção. Prevenção é a melhor coisa que existe. O que adianta a mulher morreu, você ir lá condenar o homem há 30, 40 anos, como aumentou, as leis aumentaram as penas, né? Não adianta, ela está morta, ele vai ficar preso, os filhos deles vai ficar para a sociedade criar, vão ficar muitas vezes largados com um parente ou outro, e vai ser um futuro autor de violência. Maristela, deixa eu te perguntar. A pessoa, o homem que tem contra ele uma medida protetiva, ele recebe algum acompanhamento, alguma orientação? Porque também não adianta, imagino eu, só dar aquela medida protetiva e, se acontecer alguma coisa, você vai pagar. Não seria legal se ele tivesse participar de reuniões de grupo de apoio, alguma coisa assim? Não tem? Há muitos juízes já determinam na medida protetiva que ele faça um acompanhamento psicológico, que ele participe de várias sessões. Faz parte da medida protetiva. E se ele não participar desses acompanhamentos psicológicos, ele está descumprindo uma ordem judicial também. Mas no momento que ele é noticiado da medida protetiva, o oficial de justiça passa todas as orientações para ele. E ano que vem nós temos um projeto através da Secretaria da Mulher para abrir salas onde que vai ter o quê? Vai ter encontro de homens que são autores de violência, tipo tem o AA. Então isso daí vai ser muito interessante, porque muitos homens praticam a violência e nem sabem que aquilo que eles estão fazendo é uma violência. Porque a cultura, a criação deles foi que o homem tem que se impor, que o homem é o dono da razão, que a mulher tem que obedecer ao homem, que a mulher é do homem. Não, mas eles não sabem disso. Então, por isso que eu te digo que tem poucos descumprimentos. Não é como, às vezes,
pensa? A maioria respeita a medida protetiva porque eles caem em si, que tem a lei e que a mulher tem seus direitos. E você falou há pouco sobre narcisistas também. Às vezes a pessoa nem sabe que é narcisista e chega em casa e age completamente diferente com a companheira, né? Sim, exatamente. Muitos namorados já começam a demonstrar que são narcisistas no início do relacionamento, mas a mulher não percebe, ela acha que é cortejo, ela acha que ele está protegendo ela porque ele gosta, que ele ama ela, mas ali já começa a demonstrar aquele ciúme doentio que faz parte do narcisista, porque para o narcisista viver, ele precisa do sofrimento da outra pessoa. Isso é que dá vida para ele. Então, para ele, isso daí não é... Ele nem sabe, às vezes, eu sou narcisista. Ele pensa, não, é normal. Então, isso tem que ter programas que levam ao conhecimento desses homens também, que eles procurem tratamento, que tem tratamento para o narcisismo, a gente sabe, tratamento médico, tratamento psicológico, tem alguns medicamentos que também tomam e acalmam, mas as mulheres também podem perceber através dos sinais que aquele homem é narcisista. Muitas vezes elas percebem e já não dá mais nem tempo de pedir socorro, muitas, porque tem muitas mulheres que morrem sem entrar na rede de proteção. E até, viu, Maristela, um argumento que eu escuto sempre, argumento entre aspas, tá? Porque não dá para chamar de argumento. Mas muitos homens comentam entre si, né, nos grupos, sobre, por exemplo, fala-se muito de homens que agridem mulheres, mas há mulheres que agridem homens. Precisaria de uma lei João da Penha, digamos, para proteger o homem também. Só que, na prática, a realidade que a gente vê acaba sendo outra, né? Inclusive que vocês vivenciam no dia a dia, não bate com isso que é falado, né? Eu sempre digo que uma mulher está com ciúme do homem. Ele fala, eu não quero mais, vamos encerrar o nosso relacionamento. O que essa mulher vai fazer? Ou ela vai lá na frente do trabalho dele, faz um escândalo, xinga e tal. Agora, uma mulher... Quando fala, não quero mais, chega, nosso relacionamento acaba aqui. Os autores de violência, o que fazem? Vão lá e matam essa mulher. Eles não vão lá xingar ela, brigar com ela, fazer um escândalo. Eles vão matar. E uma mulher não tem força para impedir um homem de sair. E o homem tem força. Então, ele vai usar sua força para impedir que acabe esse relacionamento. E vai usar também a perseguição. E a mulher vai ficar com muito medo. Um homem vai ficar com medo se a mulher ir lá na porta do trabalho dele fazer um escândalo? Só vai ficar com vergonha, certo? Pois é. E a mulher? A mulher, quando acaba um relacionamento, ela começa... Primeiro, ela fica trancada em casa. Daí, para sair, ela sente medo quando entra no carro. Quando desce do carro, ela vai olhar em volta, seu ex-companheiro não está por ali. Então, ela vai viver naquela tensão até o homem aceitar o final do relacionamento. Nós estamos chegando aqui no final já da entrevista. Temos que ir na sequência ao repórter CBN em rede nacional. Mas que recado você deixa às mulheres que estão nos acompanhando agora e aos homens também, né? O recado que eu sempre uso é assim. A mulher... Sem uma medida protetiva, ela corre o risco de mortes, certo? Por medo, por insegurança. E com a medida protetiva, ela vai ter o apoio de uma rede de proteção. Então, é melhor uma mulher com a medida protetiva do que sem a medida protetiva. E a mulher, aqui em Foz do Iguaçu, tem uma rede fortíssima. Nós temos a Casa Abrigo, nós temos... o CRAM, ou no MAP, que tem advogados, psicólogas que atendem as mulheres que têm medida protetiva. Nós temos também, aqui em Foz, a Secretaria da Mulher pela primeira vez, a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha da PM, o Ministério Público, o Juizado e muitas outras instituições que faz parte da rede governamental. E ainda temos a rede
que é uma rede de ONGs que dão apoio a essas mulheres, que acolhem essas mulheres. Então, a Infos, elas estão acolhidas. E juntas, seremos muito mais fortes para lutar contra as violências contra a mulher e contra o idoso também. Conversamos aqui na CBN com a Maristela Baiu, ela que é coordenadora da Patrulha Maria da Penha aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado por essa participação e esclarecimentos aqui na programação. Obrigada eu e toda a rede de proteção à mulher, porque através da voz da rede de proteção às mulheres, através desse espaço que vocês dão para nós, chega muitas mulheres que às vezes ali estão indecisas, você pede uma medida protetiva, ou não por medo ou por vergonha. Eu falo para elas, você tem medo, tem vergonha? Vai, conversa com uma psicóloga lá no MAP, que fica no CRAM, conversa com a Patrulha Maria da Penha, nós fazemos esse atendimento antes da medida protetiva, se ela precisa conversar, saber os caminhos que ela segue para pegar uma medida protetiva. Tem a Secretaria da Mulher também que dá esse apoio, abraça, acolhe essa mulher. Não é só as mulheres que têm medida protetiva que a rede vai acolher. A rede vai acolher as mulheres que sofrem violência doméstica e estão indecisas se pega uma medida protetiva ou não, porque elas não conhecem o que é uma medida protetiva. E conhecendo uma medida protetiva, elas vão ter coragem de ir à frente. E também eu falo para todas as mulheres, elas deveriam conhecer a Lei Maria da Penha. Se elas digitar lá no Google a Lei Maria da Penha atualizada, lá elas vão ter todo o conhecimento dos seus direitos e o que fazer na hora de uma violência doméstica.